Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual. Mais uma vez com alegria, com gratidão, que nós estamos aqui no nosso canal do YouTube para recebermos energias de fortalecimento, de equilíbrio, de paz, que são transmitidas pela equipe espiritual através dessa assistência espiritual online. Mas, para que essa assistência possa atingir os seus objetivos, é preciso que cada um de nós se conecte a Deus nesse momento. E é por isso que nós fazemos a nossa oração. Um importante canal de nos ligarmos com essa espiritualidade amiga, de nos conectarmos com essas equipes que com tanta boa vontade, com tanto amor, vêm até nós atraídas pelo nosso pensamento. Então assim nós vamos fechando os nossos olhos, mentalizando a figura de Jesus aqui conosco, o nosso Mestre amado, de braços abertos, sorrindo, feliz porque nós estamos indo ao seu encontro. E nesse abraço, nós vamos rogando a Jesus que possamos encontrar o fortalecimento, o equilíbrio, a paciência, a paz. Jesus, nós somos tão pequenos, tão frágeis, tão vacilantes, mas nós sabemos que a seu lado nós somos fortes. Somente junto de Ti, Senhor, é que nós somos capazes de vencer as atribulações, os desafios, as dificuldades. Por isso nós Te pedimos, ser conosco, Mestre querido, que nós possamos nos lembrar das Suas orientações, que nós possamos ter confiança na nossa capacidade de vencer, confiança nos desígnios divinos. E assim, Senhor, nós vamos Te pedindo que as Suas bênçãos se esparramem pelo local onde nós estivermos nesse instante, que possamos ser envolvidos no amor e na paz. E juntos nós vamos, de Jesus, agradecer ao Pai por ter nos criado, por ter oferecido a cada um de nós esse retorno à Terra para o nosso aprendizado, aprimoramento, para o nosso despertar. Pai querido, que nós possamos aprender a olhar as oportunidades que a vida nos oferece, que possamos aprender a sermos gratos e assim, Pai, a caminharmos de acordo com a Tua vontade. E unidos a Deus, a Jesus, a toda essa equipe espiritual que com tanto amor está aqui conosco, nós iniciamos o encontro com o Evangelho fazendo a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E te rogamos, Jesus, que essa espiritualidade amiga envolva em fortalecimento a nossa companheira Florinda, para que ela sinta esse amparo divino a sustentando, para que ela nos conduza nas reflexões do Evangelho de hoje. Que assim seja. Olá, novamente aqui para recordarmos as lições de Jesus, para refletirmos sobre tantos ensinamentos importantes que dizem respeito à nossa vida atual, ao momento que estamos vivendo. E hoje nós vamos falar sobre aquela confiança que a gente tem que ter no tempo de Deus. Esperar realmente o momento certo é uma educação do nosso espírito, porque a gente acha que as coisas têm que acontecer do nosso jeito, no momento que nós achamos, e às vezes não é o momento adequado ainda. Então, Deus, em sua infinita sabedoria,
consegue realmente distribuir na nossa vida todos os acontecimentos para que a gente saia sempre mais evoluídos, mais amadurecidos de cada etapa da nossa vida. E nós vamos nos basear na conduta de Jesus num episódio que às vezes a gente não entende muito essa passagem de Jesus, mas vamos analisar um pouquinho sobre essa passagem. Está em João, no capítulo 11, versículos 1 a 44, e vai falar exatamente sobre a ressurreição de Lázaro. Quem era Lázaro? Era um amigo de Jesus que morava em Betânia. Betânia distava mais ou menos 6 quilômetros, dava até para ir a pé, né? De Jerusalém até Betânia. E ele morava com duas irmãs, tem várias passagens, né, com essa família amiga de Jesus. Então era o Lázaro, a Marta e a Maria. E o Lázaro tinha problemas de saúde graves, né? Alguns historiadores afirmam que ele tinha lepra, né, que é a hanseníase. Mas cada um na Bíblia não especifica qual era a doença dele. Enfim, ele adoeceu gravemente e as irmãs, a Marta e a Maria, mandaram avisar Jesus, que era muito amigo deles, todos, e Jesus, quando soube dessa notícia, ele não foi de imediato, porque era bem pertinho para ir, né? Mas ele não foi, ele esperou 2 dias para ir. Jesus sempre teve, né, o planejamento da sua missão muito bem estruturado. Nada era feito de improviso, de qualquer jeito, não deu certo aqui, plano B, não. Foi tudo muito bem estruturado, o espírito grandioso que ele era, né? E ele não tem, né, uma capacidade psíquica muito grande de ver a distância, de enxergar a alma humana, tal. Então ele sabia tudo o que iria acontecer. Prudentemente, ele esperou 2 dias para ir até Betânia, para ir até Betânia, de onde ele estava. Por que ele esperou 2 dias? Porque entre os judeus havia uma superstição, uma crença, né? Que a morte ficava rondando a casa da pessoa e a pessoa que ia ser escolhida para morrer, né? Durante 3 dias. Então a morte só era constatada após 3 dias que o corpo paralisasse ali, né? Então, por isso que ele esperou os 2 dias. Então, só poderia ser declarado uma morte se o corpo ficasse ali 3 dias. Então, Jesus esperou isso para também comprovar, né, que é a morte do Lázaro. Só que Jesus sabia que o Lázaro, ele não. Cientificamente, na época ali, eles não tinham esse conhecimento. Um espírito não pode permanecer, não consegue permanecer num corpo morto. O Lázaro provavelmente não estava ainda morto total, né? Ainda havia vida, né? O espírito não havia se desligado desse corpo. Jesus também sabia isso. Olha a trama dessa história, né? Mas estava se aproximando o momento final da missão de Jesus. Jesus teria que partir, morrer, né? Havia muita perseguição em cima dele, os fariseus o tempo inteiro tentando cercar Jesus para matá-lo. E esse acontecimento com o Lázaro foi o que desencadeou a perseguição mais cruel ainda em cima de Jesus. E Mas Jesus também precisava demonstrar o poder de Deus, que Jesus era um espírito enviado por Deus, trabalhava em sintonia plena com esse Pai de amor, né? Eu e o Pai somos um, ele falava, né? Que eles estavam em sintonia perfeita. Ele sabia e sabe toda a vontade divina, tudo aquilo que foi planejado. Então nós temos esse cenário. Então precisava ser demonstrado mais uma vez o poder de Deus através de Jesus. E é esse poder todo, esse fenômeno todo que aconteceu, foi o que desencadeou ainda mais uma perseguição mais acirrada. Então, quando Jesus chegou na casa da Marta e da Maria, o Lázaro naquela época se enterrava próximo ali, né? Eles faziam
o sepultamento das pessoas mais ou menos próximos das casas, né? Lázaro já estava nesse túmulo há 4 dias, o relato de João fala, né? E eles estavam chorando ainda a morte entre aspas, né, do Lázaro, das irmãs, e todo o pessoal judeu mesmo que acreditava naqueles 3 dias lá que constatava a morte da pessoa. E Jesus também chorou. Jesus se comoveu profundamente com essa cena, porque ele gostava muito do Lázaro, era muito amigo dele, né? E aí ele afirma para Maria, né, a famosa frase, né, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. E aí ele manda as pessoas que estavam ali tirar as pedras que fechavam o sepulcro ali, né? E ele grita bem na entrada do túmulo ali, Lázaro, sai, vem para fora. E o Lázaro saiu vivo, mas ainda com as ataduras do sepultamento, porque eles lavavam o corpo, no judaísmo tem isso, né? Tem que envolver todo o corpo numa mortalha, né? E aí eles sepultam a pessoa toda enfaixada mesmo, né? Então, aí Jesus fala, desamarrem as faixas e deixem que ele vá. E aí as pessoas então ficaram estupefatas, né, com esse episódio todo, né? Mas essa demonstração que Jesus fez serviu para mostrar o poder divino que Jesus trouxe sobre a morte. Mas não só a morte física, né? Porque para eles ele já estava morto, mas principalmente a morte espiritual. Ressuscitar espiritualmente, para nós todos que acreditamos, representa a transformação que nós temos que ter, né? A transformação moral. Deixar todas as coisas velhas, todos os males, as doenças, os desequilíbrios para trás e renovar-nos no poder de Jesus, né? É essa a mensagem que ele trouxe ali, né? Esse episódio, então, teve uma consequência muito forte na vida de Jesus, porque levou muitos judeus que estavam ali passaram a acreditar em Jesus, mas também intensificou aquela conspiração dos fariseus, das autoridades da época ali, para condená-lo à morte. Inclusive o próprio Lázaro também, ele precisou também ficar isolado também, porque eles também queriam a qualquer custo matar o Lázaro para dizer não, ele morreu mesmo, né? Para que as pessoas não acreditassem mais em Jesus. E aí é que entra então o nosso assunto de hoje, depois dessa passagem aí do Lázaro e das irmãs e de toda aquela comunidade ali, a nossa confiança. Assim como Jesus, né, ficou lá quietinho, esperando o momento certo para atuar, nós também temos que aguardar o momento certo no tempo divino. Então, muitas vezes a gente pede algo para Deus e tem a impressão que Deus não responde, não atende, virou as costas para a gente, né, simbolicamente falando, né? E a gente fica com essa sensação que nós não somos atendidos. E aí a gente não tem aquela paciência para esperar a solução para um problema familiar, o retorno da saúde diante de uma doença, uma oportunidade que nós precisamos muito, seja em qualquer terreno da nossa vida. E aí a gente pensa assim: puxa vida, eu pedi e Deus me ignorou. Jesus não está me atendendo. Onde está Deus que não me atende quando eu mais preciso dele? Onde está Jesus que prometeu que estaria conosco sempre? Então, essa história do Lázaro vem trazendo para nós uma resposta muito profunda. Que aí, quando Jesus chega, muito profunda, né? Quando Jesus chega e encontra com a Maria e a Marta, as irmãs, a Marta então fala: Senhor, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas elas foram também muito confiantes no poder divino que Jesus trazia. Porque quando elas chamaram Jesus, ela só falou: olha, venha porque ele está precisando, ele está muito doente. Elas também não
não foram arrogantes, venha imediatamente, venha aqui operar os seus poderes sobre esse nosso querido. Não, elas apenas comunicaram o sofrimento que elas estavam passando, a dor, a dificuldade do Lázaro, e Jesus também não vai imediatamente. E aí, para elas, poderia parecer ou transparecer que esse atraso que Jesus demorou lá para até para que fosse manifestado mesmo o poder divino ali, né? Poderia parecer até um abandono de Jesus para com eles, né? Mas não era abandono, nunca foi abandono, nunca foi displicência, nunca foi atraso. Era a confiança total que Jesus tinha num propósito maior de Deus, que era demonstrar o poder divino, demonstrar que a doutrina que ele estava trazendo era de origem divina, era, não é, né? De origem divina, e demonstrar que aquele poder tinha uma finalidade, que era da transformação. É aí que nós temos que meditar, que às vezes a resposta de Deus demora um pouquinho. E não é no nosso tempo, é no tempo dele, né? O silêncio de Deus não significa a ausência dele. De Deus, de Jesus, dos bons espíritos. Ou então, quando as coisas vêm aos poucos ou vêm pela metade, e aí a gente fala, puxa vida, né? Deus não me deu o que eu queria. Ou então Deus não me ouviu. E lá no Evangelho a gente vai ver também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, todo o capítulo vai falar sobre o Cristo Consolador. Nesse capítulo, que quem não leu ainda pode ler ou pode reler para relembrar, vai mostrar a fé no futuro, que todos nós estamos de passagem aqui. A fé na confiança e no poder da justiça divina, da bondade divina, que é dado para a gente diariamente, né? As bênçãos, a confiança, a proteção, tudo aquilo. E nem sempre nós compreendemos tudo isso, porque a gente quer tudo de imediato, do nosso jeito, no nosso tempo, mas a gente está aqui na Terra para aprender. E uma das coisas que nós temos que aprender também, desenvolver, é a nossa fé, é a nossa confiança. Então, isso também é uma educação para o nosso espírito, aprender a confiar. A Marta e a Maria, elas confiaram que Jesus ia fazer alguma coisa para minimizar aquilo, né? Elas confiaram. E quando, né, o Jesus chega que Marta vai ao seu encontro, aí ela fala: se você estivesse aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido. E é isso que a gente faz muitas vezes, né? Se Deus tivesse me ajudado, essa situação não teria acontecido. Se Deus tivesse me protegido, eu não teria passado por isso. E às vezes a gente passa por um determinado problema que aparentemente está errado, muitas vezes é até um livramento que nós temos. Então, a gente está cheio de exemplos, a gente vê isso na imprensa, nos livros, no noticiário. Ah, e a pessoa perdeu o voo, e aí acontece um acidente naquele avião. Ou então, ah, eu não pude ir em tal lugar, lá iria acontecer tal coisa. E a gente acha que está errado, né? Os desígnios divinos. Mas não é. Jesus mostra que aquilo que parece o fim, lá na historinha do Lázaro, pode ser apenas uma etapa de uma grande história, de um grande acontecimento, tal qual esse que aconteceu ali em Betânia, né? Que nós não compreendemos, até hoje nós não compreendemos ali. Porque ali foi um motivo ou uma estratégia para demonstrar todo o poder divino e para desencadear, inclusive, a perseguição, porque Jesus precisaria partir, ele já sabia qual seria o destino dele, né? E ele então vai e ainda declara, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E então essa afirmação de Jesus está muito além, para nós aqui agora, está muito além daquele episódio que aconteceu lá 2000 anos atrás, né? Na época de Jesus do Lázaro. Jesus estava falando, quando ele fala eu sou a ressurreição e a vida,
Não era a ressurreição do corpo, até porque Lázaro não estava totalmente morto, né? Estava ali uma morte não completa, né? Vamos dizer assim. Jesus estava falando da própria vida espiritual. Como em todas as parábolas, todos os ensinamentos de Jesus, nunca era sobre a vida material ali. Sempre era no sentido espiritual. O tempo inteiro Jesus falou desse jeito, visando a nossa vida espiritual, que é a vida verdadeira. Aliás, a missão de Jesus foi exatamente essa. Foi trazer o amor, ok, a compreensão, o perdão, tal, mas visando o quê? Sempre a vida além da morte, que é a nossa verdadeira vida. Lembrando sempre que nós estamos de passagem, essa não é a nossa verdadeira vida, nós estamos num corpo, mas não somos esse corpo, nós somos um espírito que está num corpo e não um corpo que está no espírito. O corpo vai morrer, como tudo que é biológico, né? Tudo que é vida cresce, se reproduz e morre, até as plantas, os animais, tudo é passageiro aqui na Terra. Mas o nosso espírito permanece. Então, essa visão mais ampla da existência que nós temos não começa, serve para a gente entender que a nossa vida ela não começa no nascimento nem termina com a morte. E aquilo que a gente acha que é uma perda, né? Amor, perdi meu pai, perdi minha mãe. Ninguém perdeu nada. Não se perde nada, né? Dentro da realidade espiritual, eles estão em outro plano que nós, como estamos encarnados, ainda não enxergamos. Mas aonde é o mundo espiritual? Não é em cima, não é embaixo, não é esquerdo, não é direito. É um mundo paralelo ao nosso. Então, os nossos entes que já partiram, eles estão nesse mundo paralelo. É que a gente é como se fosse um. Em filme de ficção a gente vê, né, que tem uma parede ali que você não consegue ver o outro lado, né? Na ficção aparece as dimensões desse jeito, né? Uma explicação é, rude até, né? Mas você não consegue enxergar porque ele está em outra vibração, em outro padrão vibratório, que é diferente dessa dos encarnados aqui, né, da matéria, né? Mas eles estão ali. A qualquer momento nós podemos até enxergar, se for o caso, podemos passar para o lado de lá. Em algum momento nós vamos também passar para o lado de lá, porque ninguém vai ficar na Terra. Ninguém. Todos nós iremos partir um dia. Então, por isso que a gente fala que não se deve falar, eu perdi meu pai. Não perdeu, ele está lá esperando. Se for permitido, a gente de vez em quando vai até visitar lá, né, em sonho e tal, porque aí o espírito vai, já consegue acessar essa outra dimensão. Então, essa maneira que Jesus veio apresentando é a maneira de enfrentar a dor, né, as aflições da separação da morte, né, que as duas irmãs estavam sofrendo ali. Claro que não significa que nós não sentiremos saudade, dor, tristeza, luto. Tudo isso tem que ser vivenciado para que a gente processe dentro do nosso psiquismo essas fases todas. Mas Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro ali, né? Porque ele gostava muito desse rapaz, né? Não significa que não terá lágrimas. A fé, ela não elimina as lágrimas, mas a fé nos ensina a chorar sim, sem perder a esperança. É isso que Jesus veio ensinar para todos nós, que a verdadeira vida é a vida espiritual, que ela está ali. Então, o que que nós devemos fazer enquanto a resposta do alto não vem, aquele pedido que nós fazemos, né? Igual a Marta e a Maria fizeram, né? Senhor, vem até aqui. Jesus demorou para vir, precisava cumprir tudo certinho para demonstrar esse poder divino, né? Quando Deus está quietinho, sem nos responder, o que que nós vamos fazer? Continuar pedindo, né? Vamos continuar orando, fazendo orações, nos ligando. Deus não precisa ser convencido, ele sabe. Ele só está aguardando o momento melhor para que aquilo sirva de um jeito 100%, não só 40%. Então, se ele me desse o que eu estou pedindo agora, talvez o aproveitamento seria 40%. Mas se vier no momento certo,
o aproveitamento vai ser 100%. Então Deus não precisa ser convencido, mas a oração, a prece que nós fazemos, quem precisa ser modificado somos nós. Então, quando nós estamos em sintonia com a prece, na prece, nós estamos modificando o nosso padrão de pensamento, o nosso estado interior. Então, continuemos orando com fé, continuemos fazendo o bem. Não deixe que uma dificuldade nos paralise essa capacidade que nós temos de amar, de servir, e também não vamos tomar decisões movidas pelo desespero, pela aflição. Porque quando nós estamos desestabilizados, quase sempre nós optamos por decisões erradas. Vamos confiar no tempo de Deus. Vamos confiar na proteção que todos nós temos. Nem tudo que nós desejamos imediatamente seria talvez o melhor para nós naquele momento. Vamos aprender que nós não conseguimos ainda compreender tudo, nem entender tudo. E ainda nós não conseguimos enxergar toda a estrada que vem à frente. Deus consegue, mas nós ainda não, nós estamos aqui. A espiritualidade consegue ver lá na frente porque eles estão, né, tem esse exemplo no livro dos Espíritos, não, no livro dos Espíritos. Quando você está em cima de uma montanha, você consegue ver a estrada inteira. E se você está no nível da estrada, você consegue ver o quê? 100, 200 metros, 300 metros, dependendo da capacidade visual, né? E aí imagine Jesus, então, nos dias de hoje, tal qual lá na história da Marta e da Maria e do Lázaro, que pediram para Jesus ir até lá e Jesus esperou 2, 3 dias. E aí Jesus não estaria nos dizendo agora, eu estou aqui, eu não abandonei vocês, eu não te abandonei. Tem até essa mensagem que todo mundo conhece das pegadas na areia, né? As pegadas na areia, aparece lá 4 pegadas sempre, depois aparece só 2. Aí a pessoa chega para Jesus e fala: Puxa, você me abandonou no período mais difícil. Não, eu estava te carregando, por isso que aparece só 2 pegadas. Então é essa história aqui. Eu estou aqui e não te abandonei. Apenas você não consegue ver aquilo que está acontecendo mais na frente. E aí a gente fala que aquela porta fechada muitas vezes nos protegeu, ou aquela ocorrência foi um livramento, nós nos livramos talvez de uma agressão, de um assalto, e tantos exemplos que a gente tem isso, né? Todos nós temos uma experiência desse tipo. Fala, puxa vida, eu recebi né? Até a gente fala um livramento, né? E o que nós chamamos de demora, né? No nosso entendimento ainda bem simples, né? Talvez seja um período de preparação, um período de ajuste, porque se nós recebemos aquilo antes da hora, o fruto verde, a gente não vai aproveitar o sabor desse fruto total. Ele ainda está verde. Então essa preparação, ela é necessária para todos nós, para que tenhamos sempre o melhor proveito de tudo. E aí a história do Lázaro, então, essa história que muitas vezes nós não entendemos, né? Nos traz o conceito de que Deus não está ausente quando nós não percebemos a sua ação. Nós é que não conseguimos perceber a ação, a atuação divina na nossa vida. E nós vamos aprender também que o silêncio não significa abandono. A demora não é esquecimento. E a morte física também não representa o fim da existência. Pelo contrário, a gente retorna à nossa verdadeira vida. E o Espiritismo, então, plenamente, eles nos ensina isso em todas as mensagens. De todos esses espíritos luminares que trazem as mensagens de esclarecimento, mostrando para que a gente tem que ampliar a nossa consciência, a nossa visão espiritual, o nosso entendimento, confiar plenamente na vida e na justiça divina. Por isso, quando nós tivermos que atravessar momentos em que Deus parece que está distante de nós, silencioso, simbolicamente falando, de costas viradas, vamos lembrar que Deus não está demorando, nem está nos abandonando.
talvez nós ainda não estamos prontos para receber essa resposta e ele vai esperar o momento certo. Então, qual é a resposta que eu estou esperando? Então, é o momento da gente pensar: qual é a resposta que eu estou esperando de Deus para minha vida? Eu vou continuar confiando enquanto ela não chega? Sim, vamos nos esforçar para isso. E analisando que é um período de crescimento espiritual que todos nós temos que ter. A fé, e aí tem a informação que os espíritos nos trazem: a fé verdadeira não é somente confiar quando tudo acontece direitinho, quando nós estamos planejando de acordo com o nosso desejo. Aí é que é difícil, é continuar confiando quando as coisas não saem do nosso jeito. Quando ainda nós não conseguimos compreender e nem visualizar essa estrada que está aí na nossa frente. A gente não consegue enxergar mais do que 500 metros, sei lá, de acordo com a capacidade de cada um. A gente às vezes não consegue chegar nem 10 metros, né? Quanto mais atribulado nós estamos, menos nós enxergamos, não é assim? Então vamos, nesse instante, para encerrar a nossa conversa aqui, pedir a Jesus que quando nós não conseguimos compreender esses, esses problemas, esses acontecimentos, vamos pedir que Ele nos ensine a confiar mais. Quando a resposta parece demorar, que Ele nos ensine a esperar. E quando as lágrimas chegarem, elas podem chegar, não é para impedir as lágrimas. As lágrimas é o desabafo. Mas que nós choremos sim, mas com esperança. E quando pensarmos que tudo terminou, ao contrário, está tudo começando para a vida espiritual, que a morte não é o fim e a separação não é definitiva. Então, quando a gente achou que já encerrou, nunca mais vou ver meus entes, não, é o contrário. Estamos começando uma passagem para essa outra porta, para essa outra realidade espiritual, essa outra dimensão, que cada um vai no seu tempo. Apenas eles foram primeiro, nós iremos depois. Que possamos então seguir adiante com muita fé, com muita esperança, sabendo que tudo que Jesus nos trouxe dá para a gente fazer e dá para a gente confiar e seguir. E a justiça divina, ela vai sempre continuar encaminhando os nossos passos. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus, muito obrigada. E assim nós vamos partindo para as nossas vibrações, lembrando que vibrar é doar o que nós temos de melhores sentimentos em benefício de toda a humanidade. Um exercício que nos coloca mais próximos de Jesus pela prática do amor. Vibremos amor pelo nosso planeta, a todos os locais onde acontece a dor e o sofrimento, que Jesus possa chegar iluminando, levando esperança, alegria de viver e coragem, vibrando por aqueles que passam fome, para que mãos amigas se estendam, montando trabalhos sociais para levar tudo que é necessitado. Vibremos pelas famílias, para que as famílias tenham entendimento, respeito, que haja compreensão. Vamos pensando agora em todos aqueles que estão passando por situações desafiadoras, por problemas que possam à primeira vista parecer insolúveis, mas que todos possam se lembrar de Jesus e buscar ajuda no nosso Mestre, que com certeza com ele as coisas ficarão mais claras e conseguirão caminhar para resolver as situações. Vibremos pela infeliz desamparada, pela orfandade, pelas crianças que estão em abrigos, que elas recebam carinho, condições dignas de vida, amor. Vibrando por todas essas pessoas que se utilizam de drogas, quer seja o tabaco, o álcool, as drogas ilícitas, enfim, que se iludem nesses prazeres, Senhor,
que elas tenham coragem de se libertar, de procurar ajuda material e espiritual. Vibremos para que as portas se abram a todos os trabalhadores. Vibremos para que haja oportunidades de emprego a todas as criaturas. Vibremos fortalecimento e perseverança a todos que trabalham em assistência social, em ações de caridade, para que possam vencer os obstáculos e consigam realizar esse trabalho de amor. Nós te pedimos, Jesus, por cada um de nós, que nós possamos receber as energias necessárias para o nosso refazimento físico, mental e espiritual. Que os nossos entes queridos, os nossos amigos, todos aqueles que nós sabemos necessitar de uma oração, possam receber, Senhor, o seu amparo, dando coragem, bom ânimo, força e fé. E assim, Jesus querido, que a nossa água receba fluidos salutares, que ao ingeri-la nós possamos absorver esses fluidos benéficos que atingem todo o nosso ser. E nesse instante nós vamos nos colocando à disposição dessa equipe querida, para que possamos receber as energias que serão transmitidas a cada um de nós. Mentalizemos Jesus na nossa frente, estendendo suas mãos sobre a nossa cabeça, e vamos sentindo assim um jato luminoso se derramando das mãos de Jesus. A sua luz vai envolvendo a cada um de nós, e nós vamos assim sentindo uma enorme alegria e bem-estar nos envolvendo. As angústias, as preocupações, as ansiedades, o medo, tudo vai se diluindo e nós vamos adquirindo aquela força, o bom ânimo, a certeza do amparo de Jesus, do amparo divino. Nós vamos sentindo que as nossas forças vão sendo renovadas e que Deus vai dando novas oportunidades para nós refazermos a nossa trajetória. É com muito carinho que nós vamos agradecendo essas energias que nos envolvem, essa luz intensa que abastece e vai tratar cada um de acordo com as suas necessidades. E assim, de corações abertos, nós vamos sendo envoltos da cabeça aos pés nessa cúpula de luz, com energias que serão utilizadas de acordo com as nossas necessidades. Que cada um de nós possa, pelos pensamentos positivos, pelas leituras edificantes, pelas orações, manter-se unido a essa equipe espiritual, realimentando essas energias que serão utilizadas por cada um de nós diariamente. E vamos finalizando o nosso encontro de hoje, agradecendo imensamente toda essa equipe espiritual que nos envolveu nessas vibrações, nessas energias de amor, de paz e de saúde. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós nos despedimos, rogando a Jesus que ampare a todos que aqui estão, que tenhamos uma semana de muita paz e de muita luz. Graças a Deus.